Hoje nós vamos falar sobre capitanias hereditárias e o governo geral. Superado aquela fase do descobrimento do Brasil, só lembrando que essa expressão descobrimento ela é muito eurocentrista. Por quê? Na verdade, já existiam pessoas morando aqui no Brasil, os índios. Então, essa ideia de descoberto, né, ou seja, só vale quando o europeu chegar, depois que o europeu chegou, daí foi descoberto? Não, já existiam pessoas aqui, beleza? Mas, superados aquela parte do descobrimento, caso você não tenha visto, veja a aula anterior, como é que aconteceu isso daí? Então os portugueses vieram aqui e desde do começo eles já perceberam que a primeira coisa que eles conseguiam explorar aqui era o pau-brasil. Então eles levavam os navios todos, as caravelas todas carregadas de pau-brasil para usar como corante para diversas funções. Né? E a madeira também, que era muito boa para fazer embarcações ou mesmo móveis, beleza? Então a primeira coisa que foi feita aqui foi levar cortar pau-brasil a rodo e levar, beleza? Só que, veja bem, essa ideia de que tinha pau-brasil aqui se espalhou lá pela Europa. Portugal falou, pô, essa terra é nossa. Mas os franceses que ouviram essa história do pau-brasil falaram, epa, vamos lá. Então, os franceses começaram a perambular aqui pelo nosso litoral e começaram a fazer o quê? Pegar pau-brasil, digamos assim, de uma maneira clandestina, né? Porque teoricamente era de Portugal, inclusive isso daí foi sancionado pelo Papa espanhol, né? Que fez o Tratado de Tordesilhas. Então falou que uma certa parte era de Portugal, a partir de tantas léguas a oeste seria da Espanha. E a França, que não estava nem aí, né? Foi lá e aproveitou, começou a roubar para o Brasil, digamos assim. Então começou uma guerra. E Portugal começou a mandar algumas expedições aqui para fiscalizar isso daí, né? Os franceses. O que aconteceu? Portugal começou a fazer feitorias. Feitorias eram estruturas de defesa, né? Para defender. E os franceses começaram a fazer a mesma coisa. Então o que aconteceu? Portugal mandava o pessoal aqui destruir as feitorias francesas. E os franceses faziam a mesma coisa com os portugueses. Mas os portugueses falavam: essa terra é nossa. E começou a ficar meio complicado. Perceba que existia uma distância enorme. Eram 2 meses, 3 meses de viagem para chegar na Europa até aqui. E era um lugar completamente diferente do que era a Europa, né? Questão climática e tudo mais. Alimentação, não tinha estrutura, né? Uma verdadeira loucura para aqueles europeus. Então, o rei de Portugal falou: vamos ter que começar a colonizar isso daí. Então, a partir aí de meados, vou fazer um esqueminha aqui, ó, para vocês colocarem no caderno que vai ficar bem legal. A partir de meados de 1530, por aí, 1530, 32, começou-se a uma ideia de colonização. Então, o rei de Portugal pensou: ora, como é que a gente pode fazer? Ele pensou primeiramente em açúcar. Falou, cara, vamos plantar açúcar, né? Mas tem que ter gente lá, tem que ter toda uma situação. Como é que a gente pode fazer isso daí? Então ele chamou um cara chamado, em 1530, um cara chamado Martim Afonso de Souza. E ele deu uma missão para o Martim Afonso. Ele falou: Martim Afonso, vai lá, expulsa os franceses em definitivo, começa a conversar melhor com os índios e comece a fundar cidades e vilas. Tudo bem? Então o Martim Afonso foi lá, pegou uma galera, que foram os primeiros colonos, trouxe para cá o pessoal que vinha aqui para morar. Só que esse pessoal aí era da pior espécie. Eram ladrões, era um pessoal que estava devendo lá em Portugal e veio para cá. Ele trouxe sementes para plantar coisas novas, ele trouxe animais, né? Para a gente começar a criar um subsistema aqui para o pessoal ter condições o quê? De morar. É ou não é? Beleza? Então o Martim Afonso veio e ele fundou em 1532 a vila de São Vicente, que mais tarde ficou onde é o território do estado de São Paulo hoje. Tá? Então ele veio e fez isso.
Só que mesmo assim estava muito difícil. Então ele pensou, era uma terra gigantesca, eles já tinham noção de que a terra era muitas vezes maior do que Portugal. Eles tinham que, de fato, colonizar, senão franceses, holandeses ou outros povos poderiam vir e tomar. Então veio uma ideia, que aqui a gente começa a ter que anotar as coisas, né? De fazer, o rei de Portugal chegou e fatiou o Brasil na régua, exatamente, ó. Vou mostrar aqui como é que é. Ele fatiou o Brasil em alguns lotes, loteou o Brasil aqui, ó, né? E cada pedaço de terra aqui, cada pedaço de terra era o tamanho de Portugal, era maior do que Portugal. E ele fez o que ficou conhecido como capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias. E os donos das capitanias hereditárias se chamavam capitães donatários. Como é que funciona isso daqui? O rei falou o seguinte, chamou alguns nobres e falou, vocês querem terra? Muita terra? Opa, queremos. Então tá dado. Ele separou, eram 15 lotes e 12 capitães donatários. Só que vocês vão ter que administrar lá, vocês vão ter que cultivar, e de preferência, cana-de-açúcar. Por que cana-de-açúcar? Primeiro, porque boa parte do solo do Massapê, por exemplo, era muito bom para isso. E açúcar valia muito dinheiro naquela época, muito dinheiro mesmo. Só que você tem que plantar e tem que cuidar, vai demorar um ano, talvez, né, até colher. E existia a questão dos índios. Então esse pessoal veio. Só que eles tiveram muitos problemas. Por quê? Primeiramente que era muito caro. Você bancar uma viagem dessa, tanto é que era caro que o rei de Portugal já não conseguiu, tanto que ele terceirizou para os capitães donatários. Era muito caro, você precisava de gente. Os índios, veja bem, os índios não gostavam muito da ideia, a maioria deles, né, eles brigavam porque eram invasores, a terra era deles, agora de repente a terra é dos europeus, como assim? Alguns índios foram mais maleáveis, eles faziam um esquema de escambo, porque não tinha mão de obra. Então, para os índios, por exemplo, materiais metálicos, espelho, faca, essas coisas, garfo, era uma novidade. Então eles davam de presente para os índios em troca da mão de obra indígena, para trabalhar, para ajudar a plantar, a cortar para o Brasil e fazer todo esse tipo de coisa. Só que mesmo assim, era muita terra. Os capitães donatários, eles podiam pegar cada lote deles, que era gigantesco, e separar em lotes chamados sesmarias. Porque a terra era basicamente do capitão donatário, né? Claro, no final das contas estava sujeito ao poder do rei, era da coroa, mas ele podia fazer o que ele quisesse. Dentro da terra dele, ele podia dividir, podia dar, ele mandava no pedaço, tá? Só que tinha uma questão do quinto também, chamado o quinto. O que é o quinto? O quinto, um quinto, por exemplo, porque nessas terras podia ter ouro, podia ter joias preciosas, pedras preciosas. Um quinto de tudo isso daí tinha que ser dado para o rei. O rei também queria isso daí, beleza? Só que essa situação não deu muito certo. Só duas, e você tem que gravar isso daí, só duas capitanias hereditárias de fato funcionaram. Quais são elas? Pernambuco, que era do Duarte Coelho, e São Vicente, que está aqui embaixo, ó, São Vicente. São Vicente já estava meio preparado, porque já tinham vilas, já tinha um movimento ali, que foi pelo próprio Martim Afonso de Souza. Essa deu certo. De Pernambuco também. O restante, todas falharam vergonhosamente. Então, o rei de Portugal pensou, vou ter que fazer uma nova estratégia, porque a coisa estava meio bagunçada e não tinha um governo central aqui no Brasil. Porque, veja bem, o rei não podia mandar uma coisa de uma hora para outra, porque essas viagens demoravam muito para ele dar uma informação, para mandar pessoal para ajudar. Eu preciso de ajuda aqui. Olha, até mandar uma mensagem para Portugal e voltar era 5, 6 meses de ida e volta. Então, as coisas eram bem complicadas. Ele falou, então vamos organizar isso daí de uma maneira melhor. E como é que foi essa organização? Essa organização ficou assim, e essa estrutura é muito importante. A gente tinha um rei,
Só que o rei ficava lá em Portugal, muito longe. Abaixo do rei, ele colocou uma figura importantíssima que ficou conhecida como governador-geral. Governador-geral. O governador-geral, ele ficava em Salvador. Mas por que Salvador? Salvador acabou futuramente sendo a primeira capital do Brasil. Acredite se quiser. E nessa estrutura hierárquica, abaixo do governador, nós tínhamos o ouvidor-mor. Nós tínhamos o provedor-mor. E nós também tínhamos o capitão-mor. E cada um desses camaradas tinha uma função específica. Quais são elas? O capitão-mor, ele era encarregado da defesa. Então ele que organizava a defesa, tanto numa guerra contra os índios, tanto contra europeus que queriam ali, às vezes, saquear o litoral, franceses ou algo do tipo, beleza? A gente tinha o provedor-mor, que era encarregado pela cobrança de impostos. Então, tinha que, para ter toda essa estrutura, para manter essa estrutura, a gente precisava de dinheiro rolando. Então, ele era o organizador para cobrar todo mundo isso daí. E o ouvidor-mor era uma espécie de juiz, né? Ele era o encarregado da justiça. Por que isso? Porque vamos supor que existia algum problema entre os donatários, né? Quem que ia resolver esse imbróglio, esta situação de discussão, seria o ouvidor-mor, beleza? E aqui a gente tem 3 governadores gerais. Perceba que o governador geral, ele era a autoridade máxima aqui no Brasil. Ele respondia diretamente ao rei lá em Portugal, mas aqui no Brasil ele era a autoridade máxima. A gente tem 3 nomes importantes aqui. Quais são eles? Primeiramente, a gente tem o Tomé de Souza. Tomé de Souza. Ele foi o primeiro governador-geral. Quando que foi isso? Entre 1548 até 1552. Anote algumas informações sobre o Tomé de Souza. Além de ele ter sido o primeiro governador-geral, trouxe centenas de colonos e padres jesuítas, chefiados por Manuel de Nóbrega, né? Fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital. Salvador virou capital em 1549, beleza? Então foi na época dele. Esses jesuítas tinham uma função aqui, porque uma das atribuições que o rei tinha dado aos donatários era que a religião vigente nas capitanias hereditárias fosse o catolicismo. Então, esses jesuítas vinham aqui para catolizar, para catequizar os índios que tinham outras religiões. Outro nome importantíssimo é o de Duarte da Costa. Que ficou entre 1553, logo na sequência, né, até 1557, certo? Algumas informações importantíssimas sobre ele. Ele trouxe mais colonos ainda, incluindo um padre muito famoso, José de Anchieta. Padre Anchieta, conhecido popularmente, né? No seu governo ocorreu a invasão francesa ao Rio de Janeiro. Então, os franceses invadiram o Rio de Janeiro, tentaram tomar conta aqui. E também teve muitas revoltas indígenas. Os índios estavam completamente revoltados com toda essa situação portuguesa.
Outra coisa importante é que os franceses se aliaram a algumas tribos indígenas e os portugueses a outras para tentar forças. Só que essas tribos indígenas eram rivais, perceba? Então houve muito conflito entre colono, jesuíta, índio, uma verdadeira bagunça. E, finalmente, o outro governador geral importantíssimo é o Men de Sá. Este ficou entre 1557 até o ano de 1572. Ficou bastante tempo, perceba? Informações sobre ele. Conseguiu combater os franceses que haviam invadido o Rio de Janeiro. Então ele colocou os franceses para correr, certo? E o seu sobrinho, ele tinha um sobrinho chamado Estácio de Sá. Ele foi o comandante, ele que organizou a defesa. Ele conseguiu resolver muitos problemas políticos, ele colocou ordem na casa. Tanto é que o governo dele foi o mais duradouro, porque quando tem muita bagunça no governo, o governo dura pouco. E ele trabalhou muito bem a parte da pacificação dos índios. Ele começou a chamar os índios para o lado deles, ajudado, claro, com os jesuítas, né, que tinham esse lado mais de diálogo. Porque os índios, eles tinham uma cultura completamente diferente dos portugueses. Mas perceba, isso daí não foi de maneira pacífica. Houve muita violência dos europeus, porque os europeus já tinham armas, né? Armas de atirar, de fogo, inclusive, e os índios não, tinham arco e flecha, né? Então, os europeus se impuseram mediante força, né? Mas com o tempo foi conversando. E um legado muito importante sobre as capitanias hereditárias é o seguinte: perceba que o Brasil, desde o começo, ele já foi fatiado em 12 para 12 pessoas só, um país desse tamanho, né? Uma herança disso são os grandes latifúndios até hoje, né? Porque desde sempre era muita terra para poucas pessoas. Até por isso que hoje existem famílias que herdaram, foram herdando. Hereditário significa que passa de pai para filho. Famílias com sobrenomes famosos em vários lugares, em vários estados, que têm grandes porções de terra, enquanto muitas pessoas mal têm uma casa, né, para alugar, ou às vezes nem uma casa, nem isso para alugar. Então, boa parte da nossa desigualdade do Brasil tem, com certeza, origem em como foi, porque o Brasil, ele não foi feito para ser um país produtivo, um país rico, não. Desde o começo, Portugal pensou em extrair tudo que ele pudesse para ele, Portugal, se enriquecer. E isso criou desigualdades históricas que a gente sente até hoje. Beleza? Pessoal, dá uma curtida aí, comenta, ficou alguma dúvida,